Você acha que já viveu tudo que tem que viver? Ou pensa que está aqui de férias, sem fazer nada, sem obrigações, sem responsabilidade, sem nada? E vai continuar sem nada. Temos que progredir, temos que evoluir, temos que submergir da vida que tanto procuramos em encarnações anteriores. Não tema o que não conhece, não tema porque o que não conhece ficará conhecendo, será obrigado a conhecer, será obrigado a investigar, será obrigado a descobrir, será obrigado, terá que se localizar, terá que se procurar, terá que se descobrir. Neste mundo estamos para isso, estamos para descobrir e para nos descobrirmos. Estamos aqui para evoluir, para sugerir novas experiências a nós mesmos, porque são experiências que precisamos, são experiências que nos fazem falta. Tem medo de viver ou tem medo de morrer? Os dois fazem parte da mesma sabedoria, da mesma infinitésima descoberta. Tudo o que sonhar pode se fazer, tudo que sonhar pode resolver, tudo que sonhar pode descobrir, mas tem que procurar, tem que sanar, tem que evoluir para compreender e assim deixar de ser um ignorante proposital. Tu és inteligente, tu sabe das coisas, tu vive as coisas, tu descobriu muita coisa, mas todas essas coisas são nada perto do que tem que descobrir, do que tem que saber. Sim, é verdade. Muita coisa sabe e pouca coisa julga não saber, mas sabe de tudo. Sabe de tudo porque aprendeu. Porque no início dos tempos, no início do nada, eras muito mais sábio, muito mais vertente de inteligência, vertente de sabedoria, conhecimentos infinitos. Mas teve que tudo esquecer. Tudo esquecer porque precisava evoluir emocionalmente. Precisava crescer, precisava amadurecer, maturar as emoções. E só se matura as emoções sofrendo, agonizando, chorando, lacrimejando sangue até mesmo. É assim que se evolui neste plano, é assim que se evolui interiormente. Resgatando o passado de pecado e engrandecendo o íntimo, o interior. Viva! Mas aprenda a viver. Não simplesmente pare-se por esse mundo sem descobrir nada, sem achar que não tem nada para saber. Porque tem muito a saber, mas é de dentro de você e não de fora. De fora não precisa ser descoberto, está tudo aí. Pessoas descobrem, pessoas sabem, pessoas tropeçam em descobertas, mas de dentro você nunca tropeçará em suas descobertas se não procurar. Nunca saberá de seus interesses, de suas sabedorias, se não vivenciar, se não souber juntar as peças de um louco quebra-cabeças que é a existência, que são as existências, que são partes da vida eterna, da vida como um todo, como ela realmente é. Saiba de si, descubra-se e saberá muito mais da eternidade, saberá de Deus, que é você mesmo em célula, que é você mesmo em razão de existir, que é você mesmo em tudo a ver com este plano. Porque não precisa acreditar em Deus, mas saiba que alguma coisa gera tudo isso, alguma coisa gerou toda essa existência, todo esse universo de incríveis coisas
E Deus somos nós, somos você, somos todos. Por que tudo tem de ser da maneira, parece que da maneira que não queremos? Por que tudo tem de ser desse jeito, diferente do que planejamos, diferente do que gostaríamos que fosse? É do nosso destino não realizar os planos como gostaríamos? É do nossa obrigação superar empecilhos para que realizemos aquilo que nos fará feliz? Com certeza, estamos aqui para enfrentar dificuldades, enfrentar obstáculos, ampliar horizontes. Principalmente isso, ampliar horizontes, mas estes horizontes só podem ser ampliados quando vencermos obstáculos, dificuldades. E que obstáculos e dificuldades são estes? Que obstáculos e dificuldades temos que vencer para ter o direito de aprender um pouco mais, de ser um pouco mais? Os obstáculos do karma, os obstáculos das nossas emoções ruins. Sim, o karma advém do passado, vidas anteriores, uma lição que deveríamos aprender, não quisemos, recusamos, tornou-se uma obrigatoriedade, uma obrigação aprender a tal lição, mas recusamos. Obrigado, não queremos, recusamos, tornou-se uma obrigação cada vez mais firme, mais obrigatória, que não podemos recusar, não temos o direito de negociar. Não, posso fazer de outra maneira, porque dessa maneira não dá. Não tem isso, não. Temos que aprender da maneira que é colocada. E recusamos, dizemos não. É do nosso livre-arbítrio dizer não. Não quero aprender. Não preciso aprender. Então não vou aprender, é do nosso livre-arbítrio. Porém, quando estamos no plano superior, preparando uma existência seguinte, essa cobrança é colocada por nós mesmos, nós como espírito desencarnado, é recolocada essa obrigatoriedade, essa necessidade de aprender. Então se transforma num karma. Aí tem de fazer, vai doer, um pouquinho, vai doer. Faça o meu corpo astral, colocando ao meu futuro corpo mental que irá ordenar, irá fazer o corpo físico passar por tudo isso, irá colocar que tem de ser feito. Aí a gente vem para cá e aparece aquilo que deve ser feito, aquilo que recusamos aprender da outra vez. Mas não quero aprender, não vou aprender, vai doer, vai me fazer sofrer, não acho que preciso, vou dar um jeito. Mas tem que ser feito daquela maneira que foi combinada. De novo, não fazemos aquilo, de novo, não respeitamos a nossa obrigatoriedade enquanto desencarnados estávamos. Novo processo, o tal do karma se torna mais denso, mais dificuldade, e vai se repetindo. Uma hora dissemos tantos nãos em tantas encarnações que aquilo começa a se refletir como uma dor interior, uma dor emocional, uma dor espiritual, se torna uma dor física mesmo, carne. Somos afetados de alguma forma. Chegamos aqui com o corpo, digamos, em ordem, perfeito, inteiro. Mas durante a passagem, perdemos órgãos, perdemos membros, perdemos a utilidade de algum órgão. Esse órgão não funciona tão bem, não funciona mais.
Aí já são acúmulos de lições, não, acúmulos de uma única lição que nos recusamos inúmeras vezes de aprender, de aceitar, de entender, tudo mais. Isto é o karma. Não tem jeito de negociar. Isso não se negocia. Podemos fazer o possível para aprender. Não é possível porque nossos entendimentos, nosso aprendizado não permite que entendamos deste karma, disto que tem que ser feito. Mas só pelo fato de nos propormos a tentar resolver, tentar, não é ver e ficar de braço cruzado, é tentar. Isso de conseguir ou não é de nossa evolução. Se não nos sentirmos evoluídos o suficiente para resolver, não vamos resolver, mas esse karma não vai aumentar. Vai até ser facilitado, porque estamos nos propondo a resolver um problema, a resolver uma dificuldade. Este é um dos obstáculos que eu disse para se chegar aos horizontes de conhecimentos. Os horizontes têm vamos colocar uma determinada metragem na nossa concepção de olhar, tem uma metragem, coloquemos assim. Ela não muda enquanto tiverem obstáculos a serem vencidos de vários tipos. Esse horizonte não aumenta, não diminui, não altera. Aí vamos lutando, vamos melhorando, vencendo estes obstáculos de todos os tipos na frente. Num certo momento não temos mais esses obstáculos, então podemos ir ao horizonte, uma alegria. Estamos nos caminhando para o futuro, para a luz, para o destino, um bom destino, uma alegria, uma felicidade, tudo de bom que a vida pode proporcionar é o horizonte. Aí vamos caminhando. Caminhando quer dizer aprendendo. Vamos indo, evoluindo, compreendendo, aceitando, gostando cada vez mais desta aventura do caminhar rumo ao nosso destino. A gente sabe qual é o nosso destino. Voltar ao Criador ou voltar a ser Criador Uno ou Criador Uno. Então, cada vez que vamos caminhando em direção a esse horizonte, maior alegria, maior felicidade vamos tendo. É muito bom, é maravilhoso. Nos sentimos bem emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Estamos caminhando em direção ao horizonte. Mas à medida que vamos caminhando, esse horizonte vai se alargando. A visão métrica, ele vai se abrindo, se tornando um horizonte cada vez maior. Nós estamos aprendendo, estamos evoluindo, sabendo cada vez mais. E quanto mais sabemos, mais esse horizonte vai se alargando. É o horizonte. Vamos caminhando. Quando chegamos naquilo que vimos ser o horizonte, aparece um outro horizonte. E vamos caminhando. E um outro horizonte. E vamos caminhando. E o horizonte vai se tornando mais longe. Não, se torna... acaba sendo um outro horizonte, porque seriam outros ingredientes, outras montanhas, outras planícies, outros recantos da Terra. Não é o mesmo horizonte. Chegamos até este e tem um outro, e é o que acontece na nossa evolução interior. Vamos caminhando, à medida que vamos aprendendo, esse horizonte vai se alargando, vai se tornando diferente, mais rico, mais cheio em conhecimentos. Nós adquirimos bastante conhecimento, mas esse horizonte que vai se abrindo nos propõe mais conhecimentos, mais entendimentos, mais sabedoria a desenvolver. É uma experiência curiosa, apaixonante. Ir de encontro a esse
e notar que ele está se abrindo, aumentando. Aí vou citar um pensamento filosófico antigo, acho que todos já ouviram falar, mas é um tanto complicado de entender. Só sei que nada sei. Moisés citou essa passagem. Hermes Trismegisto foi o primeiro a citar esta passagem. Blavatsky, Papos, vários outros citaram também esta frase curtíssima, mas densa em filosofia, o que significa só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Quando vou caminhando, vou aprendendo, vou desenvolvendo, vou desvendando, aí começo a saber mais de mim, começo a saber dos meus potenciais. Antes eu não sabia muita coisa porque não havia muito potencial, então eu não me deduzia, não conseguia me colocar em palavras. Agora consigo, estou caminhando, estou desvendando, aprendendo sobre mim. Então, acabo sabendo. Então, sei muita coisa sobre mim, muito mais do que no passado, no início da caminhada, quando haviam os obstáculos a vencer. Sei muito mais hoje, muito mais mesmo. Porque, em boa parte, desvendei aquele horizonte do início, aquele horizonte, metricamente, não muito grande, não muito expandido, mas agora que já desvendei parte desse horizonte, há um outro muito maior. Então pronuncio aquela palavra, só sei que nada sei, ou seja, quanto mais estudamos, mais desenvolvemos, mais aprendemos, mais nos damos conta de que pouco sabemos do que de todo o conhecimento existente. Eu sabia pouco até conquistar aquele horizonte. Cheguei até lá e conquistei este, mas neste meio tempo ele se alargou. Então, a minha consciência em relação a este outro significa que eu não sei nada ainda. É uma maneira simplista, humilde de dizer que tem muito a aprender, tem muito a desvendar, muito a descobrir. Uma maneira simplista, porque quanto mais evoluímos interiormente, de verdade, quanto mais próximos da iluminação estamos, mais simplistas nos tornamos, menos engrandecidos queremos nos sentir, porque desvendamos algumas coisas que a maioria das pessoas ao nosso redor não faz ideia existir, não faz ideia em querer conquistar. Evoluímos, sim, crescemos, evoluímos muito em relação a uma grande quantidade da humanidade. E quanto mais evoluímos, mais longe estamos, melhores estamos. Eu estou falando um pouco de uma maneira meio egoística, mas é exatamente assim, estamos melhores, estamos mais evoluídos, mais sábios, mais luz do que boa parte da humanidade. Só que a essa medida que vamos galgando terreno, galgando caminhada, enriquecendo, alargando nossos horizontes, mais humildes ficamos. Mais humildes ficamos não é uma regra. Ou melhor, é uma regra. Que se a pessoa está evoluindo, mas não se sente humilde, ela não está evoluindo, ela está levando algumas coisas, arrastando algumas coisas atrás. Parte dos obstáculos ela não venceu, contornou e se enroscou em alguns obstáculos. Então estou engrandecendo, estou melhorando porque eu estou conhecendo a luz, estou conhecendo, sou melhor que os outros. Acabou de se envenenar, acabou de dizer que não é melhor que ninguém.
Não podemos conquistar, sermos ricos interiormente e se sentir rico interiormente. Aprender mais que os outros e se sentir um melhor que os outros. Não faz parte da evolução este comportamento mental, este comportamento verbal. Falar a alguém, eu aprendi muita coisa, sei muita coisa, legal, achei muito interessante, é uma coisa. Está dizendo, quem sabe a pessoa até possa pedir algum conselho, está dizendo que aprendeu muita coisa, que sabe muita coisa. Agora, aquela entonação de eu sei, aí demonstra uma diminuição da pessoa. Ninguém, por mais crescimento que tenha, pode dizer dessa maneira sobre si. Tem que evoluir, crescer, tem sim que evoluir, crescer, melhorar, ampliar, mas não pode se dar ao luxo ou à fraqueza, de dizer que melhorou mais que alguém. Eu falo, eu sou, realmente, eu sou o meu melhor. Temos que nos sentir o nosso melhor, o meu melhor, não eu sou melhor que alguém, que uma outra pessoa. Eu tenho que sentir, eu sou o melhor de mim, de todas as encarnações anteriores, esta é a melhor delas. Eu sou o meu melhor. Se outras pessoas vêm, já aconteceu, outras pessoas vêm a mim e me chamam mago, mestre, Daniel, mentor, druida, tudo qualificações, digamos, especiais, diferentes. Não critico. A pessoa quer me chamar dessa maneira, fique à vontade, se sente bem. Nossa, que bom, se sente bem me chamando, se referindo à minha pessoa com uma dessas designações. Maravilhoso, obrigado, faz bem a elas. Mantenham, se sentem bem, mantenham. Agora, eu não posso, não tenho direito, não tenho nem o desejo de dizer eu sou isso tudo mesmo, eu sou superior, eu sou melhor, eu sou um mago, sou um mestre, sou um druida, que eu sou tudo isso. As pessoas se referem assim, mas eu não posso dizer eu sou mesmo, porque não é assim que acontece, não é assim que deve ser. Eu tenho, curiosamente, me designam todos esses nomes, mas eu tenho que ser mais simples e mais básico, mais humilde que todos eles, todos vocês, porque é na humildade que se conquistam mais valores. Na ingenuidade, Jesus disse, vinde a mim, as criancinhas. Só que ele não falava daquelas pequenas, dos pequenos. Falava das pessoas com a pureza de crianças, com a ingenuidade das crianças, e não de crianças de fato, porque as crianças de fato às vezes não têm ideia do caminho religioso a seguir Jesus ou não tem ideia de quem devam seguir, mas tem uma ingenuidade muito grande. E é esta ingenuidade que os adultos têm que manter dentro de si. Ingenuidade, sim, porque quando crescemos, assimilamos falhas humanas, assimilamos egoísmo de vários tipos e extravasamos as nossas emoções ruins. Porém, aquele adulto que mantém a sua criança viva dentro de si, que
que curtem o Papai Noel. Ele não existe. Eu sei, Papai Noel não existe, mas eu gosto de imaginar que ele exista. Ele exista? Não é aquele homem barbudo com roupa vermelha, com um saco nas costas. Não é isso, mas é o que ele representa. A bondade, o carinho, a fraternidade, todas as crianças gostam dele. Ou seja, uma pessoa pura, totalmente pura, e todas as crianças gostam dele. Então eu gosto de curtir Papai Noel, de ver filme de Papai Noel, sabendo que não existe, mas acreditar que ele exista. Então, é aquilo, assim que se mantém uma criança viva dentro da gente adulto. Vinde a mim as criancinhas, vinde a mim as pessoas puras, sem maldade. Porque se não temos maldade, podemos encontrar um eu muito mais completo dentro da gente. É assim que se cresce, que se evolui, que se melhora de fato, sendo puro, ingênuo. E aí vamos caminhando para aquele horizonte mais amplo e descobrindo que sabemos pouquíssimo, sabemos bastante. Sobre o que caminhamos em relação ao que éramos, já sabemos bastante, mas vendo à nossa frente o que temos de aprender ainda, queremos aprender e está à nossa frente, notamos que sabemos nada, pouquíssimo, perto do que está à nossa frente. Não há, em verdade, não há distância, não há espaço que possamos calcular à nossa frente, conhecimentos à nossa frente não há. Achamos às vezes, poxa, já aprendi tudo que deveria aprender, já li livros, já estudei, já fiz cursos, já conversei com pessoas, do assunto aprendi tudo. Passou pela minha cabeça um certo momento, já aprendi tudo, o que mais eu vou falar? Do que mais eu vou dizer? Já falei de tudo? Não me passa mais nada pela cabeça. Mas aquele horizonte imenso que vai se alargando cada vez mais mostra que estamos enganados, que temos muito mais para aprender do que jamais imaginávamos poder, de que nós temos espaço interior. Não é espaço físico, né? Mas temos espaço interior para caber muito mais, ou seja, mal foi preenchido esse nosso espaço interior que julgávamos estar completo no passado. Assim que acontece, nossos conhecimentos iniciais, depois dos obstáculos, nossos conhecimentos tendem a ser só isso, a aprender, mas depois vai crescendo, aumentando. Revemos às vezes alguns conceitos anteriores. Tínhamos conceitos completos, conceitos anteriores, mas com o caminhar voltamos àqueles conceitos e vimos que muita coisa não foi explicada, muita coisa não foi desenvolvida. Comigo acontece. Tudo bem, olha, escrevi tudo isso aqui, todos esses livros. Tem tudo aqui? Não vou dizer tem tudo aqui. Tem muita coisa. Só que muitos assuntos são comentados várias vezes mesmo, o mesmo assunto comentado várias vezes. Porém, nenhuma das vezes é igual às outras. Porque é algo mais simples, depois algo mais denso, algo mais complicado, uma visão diferente, uma visão esotérica, uma visão religiosa, uma visão totalmente complexa, até a minha às vezes. Então, cada colocação, cada vez que um assunto é repetido, é para uma certa pessoa, um certo entendimento, conseguir ler e desvendar. Não adianta escrever algo
dizer algo complexo demais para pessoas que não têm um preparo para saber daquilo. É um desgaste emocional de quem fala e um desgaste mental de quem está tentando ler, interpretar. Eu digo isso quando falo da Bíblia. Da Bíblia, inicialmente peguei a Bíblia, comecei a ler. Tive um desgaste mental enorme. Ela é muito complicada. Palavras, colocações, simbolismos, tudo mais muito complicado. Aí li outros livros para aprender uma linguagem simbólica até. E cheguei um dia até a Bíblia e consegui ler, consegui traduzir a minha moda de entender. É assim que acontece, é assim que devemos nos portar. Aprender algo, não entendi, tudo bem, volto depois e tento ler de novo, ver de novo, e acabo compreendendo um pouquinho mais. É assim a caminhada, o horizonte. Vamos andando, vamos procurando aprender, vamos alargando os nossos conhecimentos e as nossas facilidades em desvendar estes conhecimentos. Com este caminhar é aprender, somar, entender. Com este caminhar, vamos mudando o nosso interior, nossa maneira de ser, depurando nossa essência. Nossa essência não está sendo melhorada. Nossa essência está sendo redescoberta. Porque a nossa essência nós não temos carne, não temos poder para melhorar algo que é muito superior a nós. Nossa essência é muito superior à nossa carne, ao nosso corpo carnal, à nossa mente e razão, ou até mesmo nossa mente e intuição. Nossa essência é muito superior a tudo isso. Nossa intuição também é muito superior ao que podemos imaginar. Mas temos que ir vagarosamente desvendando nossa essência, redescobrindo nossa essência, aprendendo a utilizar da intuição para poder nos melhorarmos, caminhar em direção ao horizonte, aprendendo. Então vamos nos melhorando ao ponto que vamos aprendendo novas lições, ou mais precisamente as lições que deveríamos aprender. É assim que acontece. Somos espíritos em evolução, já falei várias vezes. E temos que nos sujeitar, no início parece, nos sujeitar a certos conhecimentos que não interessam. Mas aos poucos percebemos que não é obrigação nenhuma, se torna um prazer, uma deliciosa missão, andar por caminhos desconhecidos a nós. O caminhar em direção ao horizonte são caminhos desconhecidos, descobertas, desafios. Antigamente eram obstáculos, hoje são desafios. Podemos assumir um desafio ou não. Se não assumirmos um desafio, não vamos ser punidos, vamos ter um atraso. Mas se gostarmos e formos em frente em relação a esses desafios, tenha certeza, cada vez menos chance de tomar um caminho errado, de tomar um tropeção. Quanto mais caminhamos, no início vamos ter um desafio, vamos tropeçar, vamos ter dificuldades, porque somos inexperientes, não merecemos crédito suficiente. Vamos colocar dessa maneira, não merecemos crédito suficiente para encarar um desafio e ser um sucesso. Mas com o passar do tempo, com o nosso conhecimento, nossa fé em nós, nosso entendimento, nosso sucesso em redescobrir a essência, vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos indo à frente e assumindo desafios cada vez mais difíceis. Difíceis numa relação razão, mais difíceis numa ótica deste plano. São desafios complicados, complexos, não é para mim,
Ai, muito difícil. Mas estamos caminhando, estamos nos resolvendo, estamos nos libertando cada vez mais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos caminhando em direção à verdade, e a verdade nos deixará mais livres para saber de tudo, para compreender tudo, para estudar tudo. E todos os desafios se tornam um delicioso esporte, uma diversão, algo sério, aquilo que realmente vale a pena nos empenharmos, aquilo que vale a pena realmente perder tempo. No que diz respeito à caminhada, nessa caminhada que eu estou falando, jamais se perde tempo, se ganha espaço interior. E quanto ao tempo gasto em tudo isso, vai ver que foi o melhor tempo gasto que teve na existência. Vamos aprendendo, vamos sabendo muito mais, redescobrindo. Sabíamos tudo isso, mas vamos redescobrindo, vamos descobrindo de maneira diferente, uma outra ótica de saber. Todos esses horizontes, esse horizonte que vai se alargando, ele sempre existiu, sempre soubemos tudo que tem lá. Mas, como eu disse, inicialmente chegamos aqui com um monte de coisa ruim, energias ruins, negativas. O odre com o vinho azedo. Vamos aliviar esse odre, vamos nos aliviar, vamos eliminar tudo que tem dentro da gente. Chegamos ao fundo, o odre vazio. E agora somos preenchidos com um novo vinho, com novos conhecimentos, com novos entendimentos até do Criador. É uma outra base de conhecimentos, não anterior do odre antigo, que foi esvaziado, é uma outra base. A partir daí começamos a construir tudo em cima. Aí vem o tal horizonte que sempre existiu e sabíamos de sua existência na gente. Mas a base agora é diferente, os entendimentos são diferentes. Vamos voltar àquele horizonte que sempre existiu e compreendíamos, mas agora com outra ótica, outra maneira de entender, outra maneira de desvendar. Este é um grande desafio. Ir para os mesmos lugares, a mesma caminhada, o mesmo horizonte de antes, mas muitas coisas diferentes, desafios, desafiando a gente a tentar ser diferente, a tentar compreender tudo de outra maneira. Assim que acontece, assim que nos tornamos diferentes, fomos até o fundo do poço e começamos a ressurgir e vamos a uma caminhada diferente. Quantas pessoas não conseguem fazer essa caminhada porque se recusam a abandonar sua casca grossa, sua casca antiga, velha, abandonar os conceitos, os conhecimentos antigos. Por quê? Precisa de conhecimentos novos, não tem coragem, não tem garra para adquirir esses conhecimentos novos, então ficam se agarrando a conhecimentos antigos. Há uma necessidade dentro dela de novos conhecimentos, mas sente não conseguir, então fica ouvindo aos outros, às outras pessoas que por decisão, por vantagens, mantém os antigos conhecimentos, mantém as antigas leis. Pessoas que não evoluem, não crescem de maneira alguma, ficam presos a opiniões de outros, porque esses outros sabem o que estão falando, mas não evoluíram, ou evoluíram, não evoluíram. Não evoluíram porque mantêm a mesma opinião, sabem de outras possibilidades, mas não ditam as outras possibilidades porque vai lhes acabar com seus dons, seus poderes, seus monetários, até mesmo
não desejam que ninguém aprenda algo diferente. E estamos aqui para aprender algo diferente desde que este planeta foi criado. É isto que acontece. Temos de aprender, e viemos aqui todos para aprender coisas diferentes. As mesmas coisas de uma ótica diferente. Tantas situações houveram na história, tantas guerras. Comenta-se, em nome de Deus, se matou mais do que as 2 guerras mundiais e todas as guerras civis da história, todas juntas. Se matou mais em nome de Deus do que nestas tantas guerras. Por quê? Porque alguns queriam, os que foram mortos, não concordavam com os ensinamentos de outros, com as obrigações de outros. Muitos silenciaram em seus conhecimentos, porque não era o momento de trazer à tona certos conhecimentos. Ocultistas, pessoas que reencarnacionistas, uma globalização. Os reencarnacionistas tiveram que silenciar, porque através da filosofia do poder reencarnar, muitas coisas são comentadas, muitos detalhes são postos. Então os reencarnacionistas tiveram que se calar, tiveram que silenciar, até o amadurecimento da outra parte. Amadurecimento de que talvez exista algo além e não só um Deus lá em cima e acabou. Começaram a repensar, a amadurecer, começaram a trazer alguns ensinamentos, poucos, fracos no início, para poder calcar, melhorar o entendimento que rodeava este plano. Muita gente morreu por causa disso. Muita gente morreu porque não queriam ter o poder sobre as outras pessoas. Então morriam, eram maltratadas. Muito, até hoje algumas são em menor quantidade. Morte, não interessa os motivos, principalmente religiosos. Não pode haver, as leis dos homens não permitem. Mas muitos que morreram pela história não tinham poder, o poder de dizer o que acreditavam, não podiam, tinham que se calar. Eram perseguidas, maltratadas, mortas. Aí as pessoas de realmente poder, aquelas que podiam e matavam, perderam esse poder, perderam esse maltrato interior. Sua essência aflorou ao menos um pouquinho. E aos poucos houve uma diminuição da morte. Ainda existe muita morte, ainda existe muito maltrato em nome de Deus, mas muito menos do que no passado. Tudo acontece como o destino assim prevê. Tudo acontece. O amadurecimento através do sofrimento, ou o amadurecimento através do bem-estar interior. E vamos melhorando. O mundo, a humanidade. No momento, algumas pessoas, algumas centenas, dezenas, talvez alguns milhares de pessoas, milhões até mesmo, estão vendo esta simbologia do horizonte que se alarga, estão eliminando seus obstáculos interiores. Assumem, sou falho, sou errado, sou pecador, o diabo não tem nada a ver com isso, ele nem existe. E eu coloco o nome, colocava a culpa destes obstáculos, colocava a culpa nele, que eu não conseguia vencer porque ele era mais forte que eu não conseguia derrotar tal obstáculo porque ele era mais forte que eu. Ou seja, foi ele que colocou o obstáculo e eu não conseguia passar. Enquanto eu achar que os obstáculos são colocados por ele, eu não vou nem me preocupar, não vou nem me esforçar em tirar esses obstáculos da frente.
Porque foi Ele que colocou, Ele é mais poderoso. Ele é mais poderoso que eu. Então eu não posso tirar esse obstáculo da frente. A partir do momento em que eu ver que Ele não existe, significa que Ele, que não existe, não colocou esse obstáculo aqui. Então outro colocou. Fui eu que coloquei esse obstáculo. Hoje, ontem, no passado muito além, fui eu que coloquei esse obstáculo. Então sou eu que vou ter que tirar isso daqui. Pessoas estão aos poucos começando a perceber que é desta maneira que tem que agir. Eu coloquei obstáculos e eu vou ter que tirar. É minha responsabilidade, é minha culpa, meu dever. Então vou eliminando contra a minha vontade interior, porque eu continuo achando que não é meu obstáculo. Enquanto eu achar que não é meu, aquele obstáculo continua lá cada vez mais preso ao chão, cada vez mais dificultando minha passagem. A partir do momento que eu assumir, esse obstáculo começa a dissolver. Ele nem é tirado do lugar, ele começa a dissolver, deixa de existir. E aí as pessoas vão seguindo em frente e vão começando a vislumbrar esse horizonte que eu comentei. É a regra, a palavra, a filosofia. Só sei que nada sei. E à medida que for aprendendo, saberei um pouco mais. Porém, terei certeza de que sei cada vez menos numa relação do que sei hoje com o que tenho a aprender. É um pouco complicado isso, um pouco difícil de aceitar, um pouco difícil de entender. Saber que tem muito a aprender e que nada sabe hoje. Nada sabe hoje, mas agradeça por entender que tem muito mais a aprender. Porque chegamos num ponto, sabemos de tudo, então não temos mais nada a aprender. Então não tem mais evolução, não tem mais por que se empenhar, não tem mais crescimento. Eu não mereço crescer porque eu fiz alguma coisa errada e eu não consegui resolver ainda. O obstáculo lá atrás, tem alguma coisa que eu deixei para trás e eu não consegui resolver ainda. Então as portas se fecharam, o horizonte voltou a ser pequeno e eu já aprendi tudo e não tenho mais nada para aprender. Significa que eu tenho alguma coisa para resolver lá atrás antes de ir para frente. O passado não podemos viver do passado, não é legal viver do passado, porém não podemos deixar buracos do passado ficarem minando o presente. Eu falo isso de emoções. Passamos uma situação muito ruim mesmo, sofrimento ao extremo. O ideal é sentir esse sofrimento ao máximo, esvaziar o emocional ruim totalmente, não importa de que maneira, não importa quantos dias, luto principalmente, uma das coisas mais dolorosas que tem. Esvaziar esse luto, não importa quanto tempo precise, não importa como nós vamos nos sentir, temos que esvaziar esse luto, esse sofrimento, esvaziar totalmente, para não deixar nada preso no nosso passado, nada de emocional. O luto vem, arregaça com a gente mesmo. Aos poucos vamos nos recuperando, esvaziamos tudo, temos como se fosse uma quantia de choro, de lágrimas a derramar. Vamos derramar todas essas lágrimas. Quando secar, estará seco. Estaremos prontos a caminhar, ir em frente. Não ficou nada para trás, nenhum buraquinho a ser resolvido. Então esse buraquinho não vai ficar pingando agora no presente e até prejudicando o futuro. Não podemos ter coisas do passado a incomodar. Nada. E se não estamos evoluindo, estamos parados,
fomos travados em nosso crescimento, então a gente tem que olhar para trás e procurar alguma coisa que não resolvemos e dar um jeito de esvaziar, de resolver aquilo. Uma regressão, eu já fiz regressão pessoalmente, eu em mim mesmo já fiz regressão para aliviar alguns buracos, eram buracos pequenos, coisas pequenas, mas me incomodavam, tiravam noites de sono. Cheguei a ficar um mês dormindo de exaustão e não de reposição de energia, mas de exaustão. E fiz regressão a mim mesmo, fui atrás, resolvi o que era, me acabei de desespero, de choro e melhorei, me tornei melhor, voltei ao normal. Voltemos para trás, vamos olhar lá atrás, teve algum buraquinho a ser tapado, a ser escarafunchado, eliminado. Do contrário, não precisamos. E uma maneira de evoluir é exatamente isso, indo para frente, mas, ao menor dúvida, procurar alguma coisa lá atrás. Quer dizer, temos que nos manter puros mesmo, que venham as criancinhas, puros, ingênuos, livres de qualquer amarra emocional. São as amarras emocionais que nos prendem, que nos impedem de caminhar rumo ao horizonte que deve alargar cada vez mais. As nossas dificuldades emocionais, nossos receios, medos, coisas que não resolvemos, coisas positivas ou negativas. Temos que ter um equilíbrio dentro da gente para poder crescer de verdade, para poder sermos um pouco mais. Isso de caminhar rumo ao horizonte é caminhar rumo ao nosso conhecimento interior cada vez maior, porque temos espaço para guardar esse conhecimento interior, ir de encontro à liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente, vamos nos conhecer, caminhando e nos conhecendo, sabendo cada vez mais. E nesse caminhar vamos eliminando tudo aquilo que não é verdadeiro. Às vezes temos ideias errôneas sobre pessoas, coisas, santos, religiões, temos ideias erradas, mas não sabemos que são erradas. Mas durante esse caminhar, perguntas e respostas surgem e vamos nos indagando sobre todas essas questões que não são pendentes, mas não são corretas. Vamos indagando e vamos descobrindo, vamos refazendo os nossos conceitos, nos tornamos, como eu disse, vamos nos melhorando durante essa caminhada e chegamos num ponto em que seremos o nosso melhor. Assim que deve acontecer com a gente, sermos o nosso melhor em algum momento, sermos o nosso melhor, sermos o nosso, jamais de outros. Vídeo que eu fiz agora, realmente são reações, são situações que eu acabei aprendendo sozinho. Sou o meu professor também. E vou crescendo, acredito que eu tenho muita coisa para aprender. É aquilo, sei que no momento nada sei, tenho muito a aprender, às vezes a gente pensa, será que vai dar tempo de aprender tudo nessa encarnação? Não, quer dizer, eu não sei se eu vou desencarnar amanhã, semana, mês, ano, década que vem, outra. Quantas décadas pode demorar para desencarnar? Então a gente fica pensando, será que vai dar tempo? Sim, vai dar tempo de aprender tudo aquilo a que eu me comprometi na elaboração desta existência. Irá acontecer, irei aprender todos nós iremos aprender o suficiente antes do desencarne. E se a nossa missão é aprender muito além, viremos em próximas aventuras, próximos encarnes, aprender muito mais, completar tudo aquilo que sabemos,
completar tudo aquilo que sabemos, tudo que devemos aprender. Obrigado por mais um vídeo. Espero que eu tenha falado muita coisa interessante para vocês. Foi do coração. Compartilhem esse vídeo, sejam membros, sejam sócios, curtam, comprem os livros na internet, na Amazon, precinho baixinho, vão gostar, com certeza vão gostar. Obrigado por tudo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal, aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.